E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o anime Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo, episódio 2. O episódio começa com a Alural e a Siluriu. Elas estão vivas, assim como as outras pessoas que estavam na forca, tudo graças ao incrível poder da deusa Mitama. Ela até comenta que pretendia reviver apenas o Yukito, mas o seu poder está transbordando e acabou ressuscitando todos além dele, e ainda fez com que desaparecessem todos os guardas que estavam ameaçando a vida deles. Yukito está surpreso com este poder, e pensa que Mitama-sama deve ser mesmo uma deusa. Vemos que as pessoas da capital que estavam observando vão embora, claramente chateadas com o resultado. Afinal, elas esperavam que todos morressem, e no fim, todos acabaram sobrevivendo. As meninas voltam para a vila e todos ficam surpresos ao vê-las vivas. O povo decide então comemorar. Mas enquanto todos comemoram, Yukito está sério. Ele acabou se revoltando contra o sistema e provocou a ira de toda a capital. E agora, como protegerá a vila se um possível segundo ataque chegar até eles? A única defesa deles é a Mitama. Yukito não sabe nada daqui, então ele pede para o clã que explique mais para ele sobre o país e o sistema de fim de vida. Clan explica que o sistema de fim de vida foi decidido há centenas de anos atrás pelo imperador e o parlamento. Nesse momento, Mitama-sama aparece do nada e surpreende Yukito. Ele aproveita e pergunta para ela que tipo de milagres seus poderes divinos são capazes de realizar. Ela responde que pode fazer qualquer coisa, pois é uma divindade grande o suficiente para isso. Ele pergunta se ela poderia derrotar o exército de um país inteiro, e ela responde que sim, causaria um grande dilúvio. Yukito pensa que finalmente descobriu seu poder ao renascer neste novo mundo, o poder da deusa onipotente. A fim de dar uma demonstração, Mitama-sama, empolgada, fala que vai fazer um dilúvio aqui mesmo e agora. Yukito se preocupa e tenta impedi-la antes que fosse tarde demais, porém, para a surpresa de ambos, vemos que nada aconteceu. Mitama-sama suspeita do que pode ter acontecido e verifica seu número de fiéis para confirmar sua suspeita. E como havia imaginado, seu número de fiéis está reduzido a 0. Algo assim nunca havia acontecido antes. Ela explica que quanto mais fiéis um deus tem, mais poderoso ele se torna. Mas se nenhum fiel, não pode fazer nada. Isso aconteceu porque estão num outro mundo, onde ninguém conhece ela, nem sequer conhecem o conceito do que é um deus. O curioso é que nem sequer o Yukito é um fiel dela, apesar da mesma ter salvado sua vida, e ela questiona ele por isso. Um morador da vila vem avisar que o povo da capital imperial está investigando o incidente, o que deixa eles preocupados, pois os soldados podem aparecer aqui a qualquer momento. Mas eles acreditam que Yukito vai fazer alguma coisa e ficam aliviados e voltam a beber. Visto que ele resolveu o problema da outra vez, Ele resolveu, entre aspas. Yukito se retira para pensar na situação atual. Mitama-sama aparece de novo, do nada. Ela está sempre perseguindo ele e percebe que ele está agindo de forma estranha. Isso porque Yukito acredita que por sua culpa a vila será atacada e destruída pelo exército. Nesse caso, Mitama-sama sugere que eles fujam antes disso acontecer. Afinal, ela só se importa com Yukito. Mas o Yukito se importa com todo mundo e não quer simplesmente abandoná-los. Mitama-sama não entende o que há de errado em fugir. Antes, ele resistia e sofreu muito por isso. E pergunta se ele pretende fazer isso tudo de novo. Mas Yukito responde que antes ele apenas deixava as coisas acontecerem. Pela sua experiência anterior no mundo, ele chega à conclusão de que fugir não resolve nada. Ele então decide conquistar fiéis para Mitama-sama e torná-la uma divindade, para que ela possa voltar a usar seus poderes divinos. Ele afirma que criará uma religião num mundo sem Deus. Yukito pede a Roy que seja fiel da Mitama, e ele aceita porque ele acha ela bonita e quer se relacionar com ela de alguma forma. Ao verificar o número de fiéis, ela vê que tem um, que é o Roy, e pergunta por que o Yukito ainda não é fiel dela também. Yukito decide então fazer um culto. Mitama-sama fala que mesmo sem poder fazer milagres, usará sua sabedoria de 10.000 anos para convencer o povo. Lá fora, ela fala com o povo, mas ao invés de dizer algo que seja do interesse do povo, ela fica contando sobre a vida privada do Yukito,
que interrompe seu discurso. No fim das contas, deuses têm que fazer milagres e nada além disso. Yukito toma a frente e tenta convencer o povo a acreditar em Mitama-sama, que é muito poderosa, e de fato ela é mesmo. Mas agora ela está zerada de fiéis, então não pode fazer muita coisa. Mas para não ficar apenas na teoria, ele decide provar, chamando a atenção da Alural em frente a todo mundo, e conta que ela está tendo problemas de relacionamento. E ela, chocada, confirma que é verdade, e todos ficam muito impressionados com isso. Alural pergunta como ele descobriu, e o Yukito explica que foi tudo graças a Mitama-sama, que leu seu coração com seus poderes divinos e contou para ele. Isso é o que ele quer que as pessoas pensem, mas na verdade foi tudo mentira. Assim como um adivinho charlatão, ele contou algo vago que pode se aplicar a qualquer pessoa, o que faz com que a pessoa acredite que tudo que está sendo dito é verdade. Mas infelizmente, Mitama o interrompe e acaba estragando todo o plano bem elaborado por Yukito. Depois disso, vemos algumas tentativas de provar que Mitama-sama pode realizar milagres. Entretanto, foi tudo em vão, e ela falha consecutivamente em todas as suas tentativas. Depois disso, vemos que Yukito está desanimado por seus esforços terem sido em vão. Ele entende que criar uma religião é muito difícil e reconhece que seu pai é incrível por ter feito uma. Em seguida, Alural entra desesperada pedindo ajuda. Yukito até acha que são soldados da capital chegando para invadir, mas na verdade o que aconteceu é que um bichinho de estimação dela chamado Tio está muito doente e prestes a morrer devido a um veneno antipraga que comeu. A Siluriu explica que não há remédio ou veterinário, a capital imperial e o parlamento não fazem nada por vidas não humanas, e na vila não há remédio nem conhecimento para tratar esse tipo de caso, por isso não há nada que possam fazer. O que é muito triste, porque Tio é como se fosse da família. À noite, vemos que Yukito chegou. Ele pediu ajuda de Mitama-sama para procurar ervas que possam ser usadas como antídoto. Ele então prepara e dá para Tio. Mitama, que conhece Yukito há muito tempo, reconhece que no passado ele não faria algo assim. Yukito responde que é verdade, mas agora ele está agindo de forma diferente. Se há algo que ele pode fazer, ele quer ao menos tentar. Infelizmente, vemos que Tio não reage ao remédio e acaba morrendo. As meninas ficam muito tristes com isso. Mitama-sama então usa seu poder para trazê-lo de volta à vida. E ela consegue. É um milagre. O bichinho fica bem de novo. Mas em troca disso, Mitama-sama ficou esgotada. Ela fez isso apenas para ajudar o Yukito, mas com o poder de apenas um fiel, e ainda mais sendo esse um tarado, acabou sendo demais para ela. As meninas ficam muito agradecidas por isso. Vemos então que o número de fiéis da Mitama-sama aumentou para 3. Agora as meninas também são fiéis delas. E o sem vergonha do Yukito ainda não. Mas o curioso é que Mitama está bem mais forte agora e com apenas 3 fiéis. Normalmente isso não acontece, a própria reconhece. Imagine-se então que a maneira como alguém se torna fiel afeta a quantidade de poder que ela pode usar. Alural e Siluriu testemunharam o poder de Mitama-sama e se tornaram fiéis, pois agora que viram um milagre ser realizado diante dos seus olhos, elas creem. Roy, por um outro lado, ele é mais um adorador. Não é como se ele tivesse fé nela como uma entidade. Ele se apaixonou pela imagem da Mitama. Essa explicação é interessante porque isso explica por que no primeiro episódio a Mitama-sama estava tão poderosa. Porque afinal, ela está nesse mundo onde ninguém conhece ela, ninguém nem sabe o que é o conceito de Deus. Então, desde o começo, ela deveria estar sem poder nenhum. Mas, no final do primeiro episódio, nós vimos que o Yukito faz uma oração. Ele pede a Deus que salvasse pelo menos a Alural. Então, devido a esse ato de fé do Yukito, ele sozinho conseguiu oferecer todo aquele poder para Mitama-sama. Graças à fé que as pessoas depositam nela, a Mitama-sama agora está transbordando o poder. A Alural então pede que Mitama traga de volta os guardas que foram engolidos pelas trevas no primeiro episódio. Ela não acha que esses sejam pessoas ruins.
e que apenas estavam cumprindo ordens. Siluriu acha que eles podem até se tornar amigos e participar da comunidade deles. E no pior dos casos, Mitama-sama pode acabar com eles de novo. Então as garotas acham que não é um movimento arriscado, apesar do Yukito ser meio contra. Mitama-sama então usa seu poder e traz de volta quem ela engoliu. E acabamos descobrindo que o Cavaleiro Imperial, o Bertrand, é na verdade uma garota. E assim acaba o episódio. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.